1839 – Guerras do Ópio. 1850 – Rebelião Taiping. 1883 – Guerra Sino-Francesa. 1894 – Guerra Sino-Japonesa. 1900 – Guerra da Aliança das Oito Nações contra a China. 1927 – Primeira parte da Guerra Civil Chinesa. 1937 – Guerra Sino-Japonesa que durou toda a Segunda Guerra Mundial. 1947 – Segunda parte da Guerra Civil Chinesa. Esses foram alguns conflitos que se deram em território chinês em pouco mais de 100 anos, entre os séculos 19 e 20. O número de mortes é incalculável. Somente na rebelião Taiping foram ao menos 20 milhões, isso na menor das estimativas. Alguns historiadores calculam que as perdas humanas tenham chegado perto dos 50 milhões. Fora as vidas, é claro, o prejuízo econômico. Temos então, na metade do século XX, uma China completamente destruída pelas guerras, pela fome e pela extrema pobreza. O que esperar do futuro de um país nessa situação? A China tornou-se hoje a segunda maior economia do mundo, segundo números publicados pelo próprio país. Um gigante que não para de crescer. Cresceu tanto que já é maior do que outro gigante. 3 décadas de expansão contínua, com taxa anual de 2 dígitos, permitiram à China superar o Japão e se tornar a segunda maior economia do mundo. Pela primeira vez, a China alcançou o posto de maior potência comercial do planeta. A soma das importações mais exportações chegou a mais de 4 trilhões de dólares. No mesmo período, os Estados Unidos alcançaram 3 trilhões e meio de dólares nas transações do comércio internacional. O desempenho da China superou o dos Estados Unidos em 19%. China, de um dos países mais pobres do planeta, a segunda maior potência econômica do mundo. Tudo isso em menos de 40 anos. Nos anos 80, a China representava pouco mais de 1% do comércio mundial, mesma parcela que o Brasil à época. Hoje, ela é responsável por mais de 12%, acima inclusive dos Estados Unidos. Com o crescimento econômico, 850 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza. Atualmente, menos de 1% dos chineses encontram-se abaixo dessa margem. Em 78, eram mais de 97% da população. Esses são os dados do Banco Mundial. Para entender um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o historiador Jones Manuel para batermos um papo sobre a China contemporânea, seus aspectos e características. Acompanhe com a gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos, o meu nome é Caio Takemoto e está começando mais um podcast Além das Urnas. E para me ajudar nessa missão, eu estou aqui com meu amigo Eduardo Bossi. Manda um alô aí, Eduardo. Bora, rapaziada, boa noite para todo mundo aí. Vamos que hoje a conversa vai ser boa. E com o meu também amigo Everton Vargas. Manda um oi aí, Everton. Salve, galera. Beleza? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre a República Popular da China e para isso a gente chamou um convidado muito especial que entende muito sobre o assunto. Ele é o Jones Manuel, historiador e também produtor de conteúdo de esquerda. Está com mais de 50 mil seguidores no seu canal do YouTube, então é provável que você já o conheça. Mas se não for o caso, vou pedir para o Jones se apresentar para os nossos ouvintes. Por favor, Jones. Meu nome é Jones Manuel, sou aqui de Recife, sou professor de História, mestre em Serviço Social, não que essa parte seja mais importante, a mais importante vem agora. Eu sou comunicador e educador popular, mantenho um canal no YouTube com meu nome, Jones Manuel, participo do Revolu Show, que é inclusive o podcast de esquerda marxista mais ouvido da China, né? O camarada Xi Jinping é fã da gente. Também sou colunista do blog da Boitempo, da revista Ópera, do Lavra Palavra, militante do PCB e fã de pagode. Beleza, Jones, eu queria começar o nosso papo puxando uma coisa muito interessante que eu vi você falando lá no Revolu Show. Na verdade, foi uma advertência que você fez para qualquer um que queira estudar a China, que é basicamente a gente tem que tomar um certo cuidado com uma eventual perspectiva eurocêntrica, quando a gente tenta entender as particularidades dos processos históricos chineses. Partindo dessa premissa, é possível definir a China como comunista ou capitalista? E cabe, nesse caso, aquela clássica definição de capitalismo de Estado? Veja, tem uma série de questões embutidas na tua pergunta, né? A primeira questão que eu acho importante sublinhar é o seguinte: a China é o que a gente chama de Estado-civilização, ou seja, o Brasil, o que vai ser o Brasil, começou o processo de colonização há mais ou menos 520 anos atrás.
Enquanto aqui era basicamente florestas ocupadas por grupos que a gente chama de povos originários, e os colonizadores chamavam genericamente de índios, que tinham baixo desenvolvimento civilizacional e sociedades pouco complexas, o que não significa dizer que elas não eram importantes ou que mereciam ser exterminadas, evidentemente, significa uma análise objetiva que tinha um baixo nível de desenvolvimento da complexidade das relações sociais. A China já tem uma civilização de 3.000 anos, sabe, quando o território que vai ser o Brasil, começa a ser colonizado. Então, a gente está falando de uma nação chinesa que tem mais de 4.000 anos de história por trás, e se a gente for ampliar para o continente asiático, de maneira geral, o povo indochinês, que hoje corresponde a Vietnã, Laos, Camboja, por aí vai, o povo coreano, o povo chinês, o povo mongol e por aí vai, nós estamos falando de povos que têm 3, 4, 5, 6 mil anos de história civilizacional e que a gente não conhece praticamente nada disso. Então, na escola, por exemplo, a gente não aprende sobre a história da Ásia. Na faculdade, a gente não aprende sobre a história da Ásia. Eu fiz faculdade de História na UFPE, Universidade Federal do Pernambuco, e eu nunca tive uma cadeira de História da Ásia, né? Eu tive uma professora, Christine Rufin Dabak, uma professora francesa, que fez um mestrado dela na China, que na cadeira de História Medieval 2 ela trabalhou a Idade Média dos povos do Oriente Médio. Foi a única coisa que eu tive em termos de conteúdo programado para a universidade sobre Ásia. E a própria produção de autores asiáticos não chega no Brasil, grosso modo, e quando chega são japoneses ou sul-coreanos, né? Que é o caso, por exemplo, daquele autor do clássico livro Chutando a Escada, que é um debate sobre estratégia de desenvolvimento, que é um sul-coreano. Isso, e por aí vai. Tal sorte que a gente não conhece, objetivamente. Assim. Não chega cinema, não chega literatura, não chega produção teórica de ciência política, economistas, historiadores, geógrafos, e fora as barreiras culturais. Né? Então, eu acho que essa é a primeira premissa do debate. Reconhecer a nossa ignorância. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente compreender a historicidade dos conceitos. O conceito de capitalismo de Estado foi formulado no âmbito dos debates da Segunda Internacional dos Trabalhadores, para explicar o desenvolvimento capitalista retardatário da Alemanha, né, sob o comando do chanceler de ferro Otto von Bismarck. E aí, Nikolai Bukharin, Hugh Flynn, Lenin, Rosa Luxemburgo e vários outros teóricos formularam esse conceito de capitalismo de Estado para tratar de um processo de desenvolvimento capitalista que, diferentemente do desenvolvimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não parecia ser puxado pelos burgueses proprietários privados, mas sim por um Estado que se colocava acima das classes particulares como organizador das condições gerais de acumulação capitalista. No debate da Revolução Russa, o Lenin, em especial, se reapropriou do conceito de capitalismo de Estado dentro de um determinado contexto, que é, a Rússia é um país majoritariamente pequeno burguês, onde a massa da população é composta de camponeses. A indústria, embora tivesse nichos bem desenvolvidos, como no campo do petróleo, era uma indústria basicamente ainda artesanal. A Rússia era praticamente um país semi-feudal no âmbito da Revolução. E o Lenin falou que desenvolver o capitalismo de Estado, considerando, a partir disso, crescimento de relações capitalistas, no âmbito de desenvolvimento das forças produtivas, crescimento da produtividade do trabalho, comandado pela regulação firme do Estado e tendo como eixo central da economia empresas públicas, seria um avanço frente à sociedade semi-feudal e de economia pequeno-burguesa de baixa produtividade da Rússia. Massa, corretíssimo. Trazer esse conceito para a China acaba mais enganando do que confundindo. E aí, concluindo a resposta. Por quê? Veja, eu gostaria de saber, primeira coisa, qual é o capitalismo que não tem Estado? Né? Quando a gente entra na era do capitalismo monopolista, muda necessariamente o padrão de relação do Estado com a economia burguesa. Então, aquela ilusão do século XIX, que inclusive em muitos pontos é um mito, do Estado atuando, como fala a ciência política moderna, como guarda noturno, só garantidor da propriedade privada e controlando a massa trabalhadora e deixando as burguesias regularem a economia, isso nunca foi bem assim. A partir da virada do século XIX para o século XX é que não foi mesmo, né? O Estado tem uma proeminência cada vez maior na regulação da economia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, veja, a China é um país capitalista normal como qualquer outro. A China, se você juntar as empresas de aldeias, municípios e federais, a China tem 60 mil empresas estatais. Tá ligado? O sistema da China é praticamente todo estatal, o sistema financeiro.
A China tem uma capacidade de regulação, inclusive dupla regulação institucional, via leis do Estado e via partido político, que atua e tem células em praticamente todas as empresas do país, públicas ou privadas. Então, eu gostaria que alguém me desse um exemplo, que tipo de país capitalista o Estado exerce um nível de controle sobre a economia, tal qual na China, para a gente dizer assim, variantes tipos de capitalismo de Estado. O meu amigo Elia Jabor, que pesquisa a China, ele até fala que na China não existe setor privado da economia, existe setor não estatal, mas que a propriedade privada não goza de plenos direitos na China, tal qual goza nos Estados Unidos ou na União Europeia. Da tal forma que eu acho que o conceito de capitalismo de Estado ele mais confunde que explica, e ele é preguiçoso, porque em vez de se entender as particularidades do movimento histórico da China, é meio que assim, é tipo capitalismo, só que com muito Estado. Tipo assim, como se explicasse alguma coisa. É a mesma coisa que dizer assim, Jones é forte igual o Terry Crews, só que ele tem menos músculo. Só que tem muita diferença qualitativa aí, né? Jones, recentemente tem muito se falado a respeito depois que o nosso secretário copiou um discurso nazista do ministro do Hitler, muito tem se falado sobre autoritarismo e liberdade, e algumas pessoas gostam de fazer o contraponto sobre o nazismo, falando sobre o comunismo, e que também é um sistema autoritário. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses conceitos de autoritarismo, um pouco sobre o conceito de liberdade, e tem um exemplo que eu vi você falando numa entrevista que você fez junto com o Humberto Matos, de que essas instituições, think tanks liberais, por exemplo, o Instituto Mises, Millennium, etc., elas não podem se instalar na China. Isso realmente acontece? Como é que funciona lá essa história dos conceitos de totalitarismo e de você não ter a liberdade de abrir esse tipo de institutos liberais como Mises.org? Primeira coisa que, isso vou ter que ser muito telegráfico, porque não dá para entrar em todos os detalhes. Eu não trabalho com o conceito de totalitarismo, eu acho que ele não existe, tá errado assim, do começo ao fim. E aí não dá para eu explicar isso, porque teria que falar muito do ponto de vista do substrato histórico do conceito, os problemas metodológicos, os problemas teóricos. Eu recomendo para o ouvinte o artigo Para uma Crítica da Categoria de Totalitarismo, do Domênico Lossudo, que está disponível na internet, na revista Crítica Marxista, de graça, para quem quiser ler. A questão do autoritarismo da liberdade, veja, primeira coisa, quando a gente for debater liberdade num país, a gente tem que considerar não só um ideal abstrato, deslocado da história, de liberdade e democracia, a gente tem que considerar a história concreta do país. Qual é a história da China? A China, a partir da metade do século XIX, ela passa a ser colonizada pelas potências ocidentais, processo de colonização, inclusive, louvado por todos os grandes liberais da época, desde Alex Tocqueville, autor da famosa Democracia na América, até o John Stuart Mill, autor do famoso livro sobre a liberdade. Esse processo de colonização da China, os chineses chamam de séculos de humilhações, que vai de 1848 até 1949, quando rola a Revolução Chinesa. E aí, só para vocês terem uma ideia, mais de 80 milhões de chineses são mortos nesse processo colonial sobre a China, né? O povo chinês sofre de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu acho que vocês têm idade, pelo que eu estou vendo aqui na tela, todo mundo já está mais ou menos na casa da minha idade ou passou, de até assistir os filmes do Bruce Lee, né? Uhum. Tem uma cena clássica dos filmes do Bruce Lee, que ele está num parque em Xangai, e aí tem uma placa dizendo proibida a entrada de cães e chineses. Aí o Bruce Lee fica puto, dá um pulo lá, uma voadora do dragão e pai quebra a placa. A China colonizada, ela tinha um regime de segregação racial. Atenção, a apartheid não foi inventado na África do Sul, não, viu? O regime de apartheid sul-africano é só o mais famoso. Então, a China colonizada tinha espaços públicos que era proibido a entrada de chineses, porque eram considerados uma raça inferior. Quando aconteceu a Revolução Comunista Nacional Libertadora, comandada por Mao Tse-tung em 49, a China, em termos de renda per capita, era o país mais pobre do mundo. Veja, o país mais pobre do mundo. E olha que existe país fudido no mundo pra caralho. Não é? Não falta, é país pobre. E a China era o país mais pobre do mundo. E tal sorte que, quando a gente olha as condições de vida hoje do povo chinês, seu acesso à saúde, à educação, a emprego, à saúde, à segurança, a lazer, a autoestima nacional, direito à preservação da sua cultura, da sua história, aumento da expectativa de vida e por aí vai, a gente consegue perceber que, por exemplo, a China, desde a Revolução de 49, vive o seu período mais democrático e de melhor condições de vida materiais para o povo dos últimos 200 anos. E a China superou a situação colonial,
conseguiu sua libertação nacional, e da Revolução Chinesa até hoje, o IDH cresceu, o IDH não, desculpa, a expectativa de vida cresceu em 44 anos. Sabe? Tipo assim, isso é chocantemente positivo, pô. Você conseguir de 49 para cá, um período que vai mais ou menos de 70 anos, você conseguir que a expectativa de vida suba 44 anos, pô, fantástico. Aliado a isso, o Xi Jinping, ele anunciou que agora, até o final de 2020, quer acabar com a pobreza na China, né? Quando você pega os dados, por exemplo, da redução de pobreza no mundo dos últimos 40 anos, você vê que 82% da redução da pobreza no mundo aconteceu só na China. Tá ligado? Aí você fala assim, Jonas, mas e a liberdade de expressão? E aí, meu amigo, a gente vai ter que entrar num debate muito complexo. Porque, por exemplo, o Brasil tem liberdade de expressão? Tem. Eu posso falar a merda que eu quiser no meu Facebook, para atingir 500 pessoas. Só que as grandes cadeias de comunicação, por exemplo, estão concentradas na mão de 8 famílias. Então, por exemplo, vocês podem fazer o podcast de boa. Se um dia o podcast de vocês alcançar uma audiência, por exemplo, de 5, 6 milhões, vão dar um jeito de fechar vocês. Se começar a incomodar, né? Exatamente. Assim como durante os governos petistas, eu trabalhei esse dado na minha dissertação de mestrado. Durante o governo de Lula e Dilma, eram fechados por ano no Brasil 800 rádios comunitárias em operações conjuntas da Anatel e da Polícia Federal, com a desculpa de que atrapalhava o tráfego aéreo de helicópteros e aviões. Falso. Para manter o monopólio da comunicação das rádios, que, inclusive, grosso modo, são ligados a políticos locais. Né? Muito comum, prefeito, senador, deputado, ser o dono da rádio da cidade, da região e tal. Então, você veja, a China tem problemas de liberdade de expressão? Tem. A China exerce controle? Exerce. É novidade? É só a China que faz? Não. Todo Estado moderno faz, objetivamente. E aí, por exemplo, o caso do Instituto Mises. Não é que a China proíbe, tá ligado? O que o Xi Jinping vem fazendo, o Xi Jinping vem dando uma certa virada à esquerda no partido. Então, por exemplo, o Partido Comunista descobre que em determinado prédio tem um instituto liberal que faz propaganda contra o socialismo. Aí, de repente, o corpo de bombeiros começa a fazer mais inspeção no local, tá ligado? Para ver se, por exemplo, todo incêndio está em dia. Aí a Defesa Civil repara que, eita, faz 4 anos que não foi feita uma reforma. E, recentemente, a Câmara Municipal baixou uma resolução que a cada 3 anos vai ter que fechar. Então, é nesse esquema. Os caras usam diversos meios institucionais para fazer uma pressão, porque eles estão preocupados com o processo de crescimento do liberalismo que aconteceu. Veja, as faculdades de economia chinesa são muito monetaristas, tem uma influência muito forte do pensamento do Milton Friedman. Isso cresceu muito nos anos 90. E o Xi Jinping, desde que subiu ao controle, ao posto de líder central do partido, né, em 2002, 2013, ele vem dando uma viragem à esquerda na sociedade chinesa, combatendo o que ele chama de ocidentalização subalterna da sociedade chinesa e promovendo cada vez mais os valores marxistas, nacionalistas e o que ele chama de civilização chinesa, né? Uma valorização do passado milenar na China contra a importação de ideias ocidentais sobre o que seria democracia, liberdade. E aí, isso é importante. Veja, não é que os chineses desprezam a ideia de democracia, liberdade, direitos humanos. É que eles disputam esses conceitos com a narrativa ocidental. Então, por exemplo, isso é muito curioso. A polícia brasileira mata mais que a chinesa. Só que a gente tem 200 e tantos milhões de habitantes e os chineses têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Então, por exemplo, a gente matar mais que a China é um absurdo, porque, pelo menos em termos absolutos, a polícia brasileira deveria matar menos, né? Em termos relativos e tal. Isso prova o quê, por exemplo? Isso prova que, para mim, é muito mais tranquilo você ser um cidadão na China do que no Brasil. O João Carvalho, ele foi para a China e ele falou que é o seguinte, não tem muito policial na rua e os que tem, grosso modo, estão desarmados. Saca? Então, por exemplo, uma cena que é muito comum no Rio de Janeiro, quem já foi no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui em 2015 eu tive um susto, que é, você tá num bar, de repente passa a polícia com os fuzil para fora da viatura. E suave, normal. E todo mundo tem fuzil no Rio. É polícia, é bandido, é milícia e tal. Um negócio disso que não acontece na sociedade chinesa. Então, quando a gente for pensar em democracia, a gente tem que pensar que o sistema penal chinês não tem o índice de letalidade que o brasileiro, por exemplo, morre muito mais gente no sistema carcerário brasileiro que no chinês. A polícia brasileira mata muito mais que a chinesa. A concentração monopólica de mídia no Brasil é maior que a chinesa.
o número de pessoas assassinadas por motivos políticos no Brasil é maior que a chinesa. Por exemplo, é um dado que eu trabalhei também na minha dissertação de mestrado. De 1988 até 2016, cerca de 1.900 pessoas foram assassinadas no Brasil, lideranças políticas, né, de esquerda, por motivos políticos. Aí vai desde Marielle, Eldorado dos Carajás, Dorothy Steng, Chico Mendes e por aí vai. Na China, esses números são menores, pô. Aí alguém vai falar assim, Jones, mas na China a ditadura a gente tem como saber a verdade dos dados. Aí isso é falso, né? Porque são dados reconhecidos pela ONU, pela FMI, pelo Banco Mundial, pela Unesco e por aí vai. Então eu acho que é por aí que a gente pensa a questão, sabe? A questão é muito mais complexa do que, é partido único, então é autoritário, não tem ditadura. Porra, aqui é partido único também, é o partido único da burguesia, né? Diversos partidos com o mesmo programa econômico. Puxando um pouco esse fio do Partido Único, uma dúvida que me apareceu, Jones, é se o Partido Comunista de fato está no controle dos trabalhadores chineses, ou se existe uma burguesia nacional chinesa e que ela faz o controle desse Partido Comunista. Então, eu venho falando no meu canal que eu não sei se a China é ainda a expansão socialista ou não, porque eu não tenho certeza. Por causa da questão do poder político. Porque, para mim, o que é central na definição se é uma experiência socialista ou não é quem controla o poder político no país. Me parece muito claro que a burguesia chinesa, que é grande, e a China tem uma quantidade de bilionários expressiva, inclusive um número de bilionários que cresce ano após ano, tem um comércio de luxo muito grande na China. A China é, inclusive, um dos países em que a indústria de produtos supérfluos, né, de consumo de luxo, de caviar, de champanhe, de iates, de jatinhos e por aí vai, mais cresce no mundo. Mas para mim é muito claro que essa burguesia não controla totalmente o poder político. Por que é muito claro? Ela não controla as cadeias de TV, tal qual controla no Brasil, por exemplo. Ela não controla os meios de comunicação, ela não controla o sistema financeiro é basicamente estatal e ela atua muito num sistema contra a especulação financeira. Então, o sonho do John Maynard Keynes da morte do rentista foi realizado na China. Né? É um sistema que serve basicamente para financiamento de longo prazo de investimentos produtivos e não para especulação financeira. Ao mesmo tempo, os direitos de propriedade na China são muito relativizados. Tem um exemplo que eu cito no meu vídeo, a análise luzurdiana sobre a China, que, por exemplo, no começo dos anos 2000, a China tinha um número de acidentes de trabalho muito altos. Isso se dava principalmente por causa das minas de carvão. O Partido Comunista decidiu baixar esse número de acidentes de trabalho, aumentando a fiscalização nas minas. Quando ele viu que vários empresários resistiam à fiscalização e não queriam melhorar as condições de trabalho, consequentemente reduzir o número de mortes, ele saiu nacionalizando essas minas de carvão. E o que ele fazia? O empresário, por exemplo, ele comprou uma mina de carvão em 95. Aí o partido toma da mão dele em 2004. O partido chega assim, massa, em 95, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético. Você comprou por 5 milhões de dólares, toma esses 5 milhões aqui. Só que aí passou 9 anos, tá ligado? O cara investiu, lá. Então, na real, isso não é compra, isso é expropriação. Então, os direitos de propriedade, é por isso que o meu amigo Elias Jabbour, ele fala que na China não existe economia privada, existe economia não estatal. Porque os direitos de propriedade, e o Partido Comunista também, ele tem uma coisa que é o seguinte, ele usa muito casuísmo jurídico. Vou dar outro exemplo para vocês. A Boeing entrou na China, né, no mercado chinês. Aí a China deixou a Boeing entrar para fazer joint venture, né, absorver a tecnologia da Boeing. Quando as empresas chinesas tinham tecnologia suficiente para produzir aviões próprios, o Partido Comunista Chinês inventou uma regulação nova lá, impossível de cumprir para a Boeing. Tipo assim, decidiu que ia aprovar essa regulação em março, ela já estava valendo em abril, e a Boeing se lascou, e aí não conseguiu acompanhar a regulação e perdeu o mercado chinês. Então, a China ela tem dessas coisas que você percebe claramente que, ó, bicho, não é a burguesia mandando em tudo, como é nos Estados Unidos, como é na França, como é na Alemanha, como é no Brasil, como é na Argentina. Você percebe que existe um nível de fragilidade dos direitos de propriedade, dos direitos de apropriação, assim como o Bloomberg, outro dia desse soltou uma matéria que eu achei maravilhosa, que era dizendo que o Xi Jinping era um neo-stalinista, porque todo ano o número de bilionários da China condenados à morte por causa de casos de corrupção sobe. A China volta e meia, fuzila um bilionáriozinho, expropria todas as empresas dele e pá, e é isso, tá ligado? Uhum.
Então, claramente, para mim, não é um estado em que a burguesia pode dizer, tal como fala o grande poeta funkeiro, tá tudo dominado. Não tá. Agora, eu posso afirmar que existe poder popular, controle dos trabalhadores na China sobre o poder? Não tenho certeza. Embora eu esteja lendo cada vez mais materiais que dão indicações disso. Por exemplo, na revista Ópera, tem uma matéria muito boa sobre os comitês de fábrica na China e como eles funcionam e a participação deles no funcionamento das empresas. E eu fiquei impressionado, porque a participação nas empresas estatais, importante frisar, não nas privadas, nas empresas estatais, a participação dos operários nas empresas estatais é muito maior do que eu imaginava. Muito maior. Assim como tem muitas empresas que a gente acha que é privada, que na verdade são empresas em que a ação é dos trabalhadores, como é o caso da Huawei. Não sei se vocês sabiam disso, a Huawei não é uma empresa privada, no sentido que tem um burguês ou um conjunto de burguês acionistas. A Huawei é uma empresa de maioria acionária dos trabalhadores da Huawei. Tá ligado? Então, assim, eu não fechei posição ainda, mas estou tendente, o caminho é esse, de achar que a China ainda é uma experiência socialista, mas com muitas particularidades e, entre aspas, deformações por causa de um processo muito complicado, fruto de uma contra-revolução mundial e de uma conjuntura desfavorável em que eles foram obrigados a sobreviver, a se abrir para o capital internacional. Mas isso é algo que, tendencialmente, eu estou indo para lá, mas não cheguei ainda, porque falta muitas coisas para resolver, teoricamente. Excelente. Jones, você falou agora dos trabalhadores, né? Eu queria saber a tua opinião sobre essa ideia do senso comum de que os trabalhadores chineses são super explorados, né? A economia deles cresce com base na exploração do trabalho infantil, do trabalho escravo, tal. Qual é a condição real dos trabalhadores chineses hoje? Eles tiveram uma ascensão mesmo? Como é que está funcionando por lá? Então, eu acho que a primeira coisa tem um princípio metodológico aí. O Leon Trotsky, quando a União Soviética começou a crescer 10, 12% ao ano, e os economistas burgueses diziam que a União Soviética crescia por causa da exploração desenfreada dos camponeses, o Trotsky, que inclusive era oposição ao Stalin, né? Nem gostava do Stalin, a gente sabe da história de amor mal resolvida, como terminou, o Trotsky ele fez uma ironia com os economistas burgueses. Ele fala assim, ó, os economistas burgueses que falam que a União Soviética cresce dessa forma por causa da exploração dos camponeses perdem uma ótima oportunidade de explicar por que a Índia ou a China, antes da Revolução, não crescem também nesse ritmo, né? Eu acho que a primeira coisa é um princípio metodológico, é a gente acabar com esse negócio. Não, a China cresce muito porque os trabalhadores são muito explorados. Bicho, se fosse assim, o Haiti estava dominando o mundo, né? A gente iria ter o Haiti, porra, a Bolívia antes teve o Morales, seria uma potência, o Paraguai estaria voando, assim. Não é por aí. Eu acho que essa é a primeira coisa, essa ideia. Inclusive, veja, a nível de terceiro mundo, a força de trabalho da China nem é tão barata assim, viu? Existe até, inclusive, um desconhecimento básico. A força de trabalho da China é barata se você comparar com dos países de primeiro mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da França, da Alemanha. Mas se você comparar, e a China se vê ainda como parte do terceiro mundo ou do sul global, o custo da força de trabalho da China não é baixo. É a média desse sul global. Então, eu acho que isso é muito importante. O que é mais baixo na China do que, inclusive, nos países centrais, é o custo da força de trabalho especializada. Por exemplo, um engenheiro custa, em média, 30% a 40% menos na China do que no Japão. Porque eles formam um engenheiro pra caramba, e engenheiro lá não dirige Uber, trabalha realmente na área de engenharia. Vamos lá. Quantas condições de vida da classe trabalhadora na China? A gente tem que sempre lembrar que a China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e que na China convivem diversas relações de trabalho e de propriedade diversas. O meu amigo Elias Jabor, citando ele de novo, ele fala, inclusive, que a China convive em diversos modos de produção. Então, na China, você vai achar, por exemplo, milhões e milhões de trabalhadores trabalhando em cooperativas em que eles são proprietários das empresas. Você tem mais trabalhadores em cooperativas na China do que habitantes em São Paulo, por exemplo. Na China, você também vai achar trabalhadores de empresas estatais vivendo muito bem, obrigado, ganhando bons salários, participando das gestões, com direitos sociais, econômicos e por aí vai. Na China, você também tem trabalhadores de empresas privadas na costa, ligados ao setor de exportação, especialmente no final dos anos 90, começou nos 2000, ligado à indústria leve, né? Têxtil, brinquedo, eletroeletrônicos simples e tal,
que ganhavam salários de merda e trabalhavam em média 12 horas, 14 horas por dia. Então você tem uma diversidade de relações de produção que não dá para dizer assim, a China não é o Brasil, porque o Brasil ou é empresa pública, que via de regra, inclusive, é pública e mista, né? Ou é empresa privada. Na China não é assim. Na China tem cooperativa, tem empresa mista com maioria privada, empresa mista com maioria estatal, empresa estatal, empresa dos trabalhadores controladas pelo partido, empresa dos trabalhadores não controladas pelo partido, comunas agrícolas. Então, você tem uma babel de relações de trabalho e de propriedade. Documentários como Blue China, ou agora o documentário da família Obama, o Fabrica Factory, alguma coisa assim, eles são reducionistas, porque eles pegam um exemplo de relação e como se fosse representativa de toda a China. Eu acho que isso é muito importante saber. Vamos aos dados concretos. Pela lei, o trabalhador chinês trabalha 40 horas semanais. O trabalhador brasileiro trabalha 44 horas. Então, nos termos da lei, o trabalhador brasileiro trabalha mais que o chinês. Os dados da OIT mostram que só 7% da população, 9% da população chinesa trabalha mais que 50 horas semanais, enquanto no Brasil esse número está acima de 50%. Ou seja, o trabalhador brasileiro, em média, trabalha mais que o trabalhador chinês. A OCDE considera a China, a nível de legislação, sem entrar no mérito da aplicação, o país mais protetivo do mundo para o trabalho, superando Noruega, superando Finlândia e por aí vai. O Banco Mundial e o FMI vêm reclamando seguidamente do que eles chamam de rigidez das relações de trabalho na China, afirmando que o país está se tornando cada vez mais insalubre para os negócios, ou seja, que os trabalhadores estão cada vez mais protegidos. Junto a isso, nos últimos 10, 12 anos, a média salarial de crescimento do trabalhador chinês é de 100%. Em alguns setores, chega até a 300%. Isso salário direto. Ainda tem o que se chama de salário indireto, ou seja, o que o trabalhador recebe em termos de direitos sociais e econômicos, tá ligado? Então, por exemplo, em 2018, o maior gasto fiscal do Estado chinês foi com previdência social, geração de emprego e educação. Depois vem saúde. Ou seja, enquanto no Brasil o maior gasto fiscal, se você juntar tudo naquele maior de orçamento, você acha subsídio, juros, isenção fiscal, pagamento de juros da dívida, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Na China são direitos sociais e econômicos. O salário médio do trabalhador chinês na América do Sul só não é maior que o chileno. E tendencialmente, nos próximos 2 ou 3 anos, deve passar o chileno. O salário por hora chinês... O da indústria de 2005... O salário mínimo médio. O salário médio da indústria, o valor hora, triplicou de 2005 a 2016. Passou o Brasil, passou o México, está chegando perto de Portugal. Ou seja, o salário por hora do chinês que trabalha numa indústria é maior do que o salário de um brasileiro hoje. É muito maior, já. Muito maior. E, se não me falha a memória, dos países de renda média da Europa, como Espanha e Portugal, o salário chinês já saiu 25% abaixo. Aliado a isso, ainda tem outros detalhes importantes, que é, por exemplo, esses dados eles não captam algumas especificidades do trabalho chinês, que é, ainda hoje na China é muito comum você ter aquele processo de diáspora, né, de famílias em que o filho ou a filha saiu da zona rural para trabalhar na cidade, ou o processo de urbanização cresceu, mas uma parte da família decidiu ficar no campo com suas terras, então tem uma produção autossuficiente, e essa terra coletiva da época maoísta, ela entra como composição de renda da família, e isso não conta, por exemplo, a nível de estatística do governo, de renda média da família, ou de salários ou de ganhos. Né? Então, a família, por exemplo, não tem os custos menores com alimentação, a depender da localidade, do que tem, por exemplo, um brasileiro que trabalha em Recife ou em São Paulo, em que isso não existe. Então, ainda tem uma série de nuances. De tal forma que eu diria o seguinte: a vida do trabalhador chinês nos anos 90, grosso modo, era muito complicada, só que a partir de 2005 começou a melhorar em ritmo vertiginoso, e não porque o Partido Comunista Chinês é bonzinho, é porque a classe trabalhadora começou a cobrar também, de maneira expressiva, fazer cada vez mais greves, passeatas, manifestações, cobrar o partido.
E desde que o Xi Jinping assumiu o comando do PCCH, as condições de vida da classe trabalhadora se aceleram cada vez mais. Inclusive, o Xi Jinping vem trabalhando numa ideia que depois que se acabar a pobreza e a miséria na China, o foco maior do partido é criar uma sociedade, passar da fase da moderadamente próspera para uma sociedade próspera, ou seja, acabar com qualquer tipo de fenômeno de, por exemplo, de restrição ao consumo. Então, por exemplo, irmão, você não vai ter mais que escolher entre comprar uma roupa nova ou comer um Danone no mês, tá ligado? Você ter condições de vida em que você consiga usufruir plenamente dos bens tecnológicos, afora processo de interiorização do desenvolvimento, que é, por exemplo, a China tem uma cobertura de internet hoje, de tal forma que numa região rural chinesa do fim do mundo, ou como a gente diria em Recife, com perdão do palavrão, do cu do mundo, da China, você tem uma internet melhor, mais eficiente, mais rápida e mais barata que em São Paulo e em Londres. Tudo isso subsidiado, sem o trabalhador rural ter que pagar e tal. Então, tudo isso entra dentro da perspectiva do Estado chinês de criar um estado de bem-estar social chinês para fazer inveja aos países nórdicos, inclusive, que é o plano do Xi Jinping, né, do partido e tal. O trabalhador, especificamente o trabalhador estatal, ele é avaliado periodicamente? Eles fazem provas sobre o marxismo, essas coisas todas, ou isso aí é lenda? Não, veja, existe uma preocupação, e aí é o Xi Jinping também, de novo. Eu gosto do Xi, grande camarada, que trouxe isso de volta para o partido, que é, meu irmão, se você trabalha na empresa estatal de comunicação, você é diretamente ligado ao projeto revolucionário chinês. Então, você vai ter que saber marxismo e conhecer o programa do partido. É um critério. Agora, do critério técnico de, por exemplo, você saber cumprir bem a sua função na divisão social do trabalho, existe o critério político e ideológico. Acabou. O Ocidente liberal vê isso como censura, como autoritarismo, como stalinismo, como ideologização, culto à personalidade. Para eles é uma questão muito simples, bicho. Se você não concorda com um projeto estratégico do socialismo com características chinesas do partido, suave. Vá trabalhar na iniciativa privada e seja feliz, dentro de determinado limite. Se você está na empresa pública, você vai ter que saber que você está diretamente contribuindo num órgão que é parte estratégica da atuação do partido na condução da nação. E aí você vai ter que conhecer o marxismo e o programa do partido. Então, existem avaliações, provas de marxismo. Recentemente, o The New York Times publicou escandalizado que funcionários das emissoras estatais chinesas de televisão tinham que fazer a cada um ano provas para provar seu conhecimento sobre marxismo. O The New York Times achou horrível, eu achei lindo. Assim. Maravilha, Jones. Agora que a gente já tem uma base muito boa assim, de conhecimento sobre a China interna, né? Eu queria falar contigo sobre a China externa, assim, a política externa deles e tudo mais. E para isso eu gostaria de contar uma história, né, um caos. Certa feita, em outubro de 2006, um grupo de navios americanos liderados pelo super porta-aviões Kitty Hawk, ele navegava tranquilamente pelo leste do Mar da China, entre o sul do Japão e Taiwan, cuidando da vida dos outros, como sempre, quando de repente, sem aviso, um submarino chinês emergiu no meio do grupo. Um porta-aviões americano dessa classe, ele navega cercado de 12 navios de guerra, pelo menos, com cobertura aérea e vigilância submarina. A embarcação chinesa era um submarino de ataque da classe Song, que é bem silenciosa quando usa a propulsão elétrica, mas ainda assim isso é um absurdo. Isso é o equivalente a um gerente da Pepsi sair debaixo da mesa numa reunião da Coca-Cola e depois ouvir meia hora de conversa. Os americanos eles ficaram perplexos e irritados. Perplexos porque nem eles imaginavam que o submarino chinês fosse capaz de fazer aquilo, e irritados porque além de não conseguir detectar, a manobra não deixava de ser provocativa, já que o porta-aviões ficou dentro do alcance dos torpedos do submarino. Eles reclamaram com os chineses, claro, e os chineses disseram, nossa, que coincidência. Um submarino nosso emergindo no meio do teu grupo de batalha, que estava no nosso litoral. Então, embaixo dessa ironia chinesa, a mensagem foi bem clara. Agora nós somos um poder marítimo, essa é a nossa hora e esse é o nosso mar. Então, Jones, meu camarada, eu queria saber a tua opinião. Você acha que essa é a mesma hora da China? E falando desse ponto delicado da política chinesa que é Taiwan, sobretudo pela sua posição estratégica, com a ascensão da China como superpotência econômica e militar, o que a gente pode esperar das relações China-Taiwan no futuro? Camarada, vê.
eu acho que existe uma confusão muito grande no Ocidente, que se fala muito do que a China quer para o mundo, sem considerar o que os chineses falam do que eles querem, né? Então, por exemplo, os chineses falam abertamente que eles não querem, por exemplo, ser a potência hegemônica do mundo, não, viu? Certo. Não é intervencionista. Então, é mais do que isso, não é nem não ser intervencionista. Eles dizem abertamente que a gente não está pleiteando nesse momento ser a cabeça do mundo. A gente defende um mundo multipolar e a gente quer primariamente a segurança geopolítica e militar da Ásia. A China, ela é muito mais modesta do que pintam os monopólios de mídia. Evidentemente que eu acho que a China tem tudo para passar dos Estados Unidos, né, enquanto cabeça do mundo. Mas veja, os chineses, eles são muito cuidadosos na hora de pensar seus objetivos. Então, a China hoje, por exemplo, tem um programa naval militar em que em 10, 20 anos a China deve passar os Estados Unidos como a maior potência naval do mundo. Que já é um feito difícil. Quando isso acontecer, eu acho que a China vai sair instalando bases navais pelo mundo. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que quando isso acontecer, a China vai garantir que a Ásia é dela e que vai fazer de tudo para reduzir a presença militar dos Estados Unidos na Ásia. Por quê? Para a China não interessa uma guerra, objetivamente. O Giovanni Arrighi, ele desenvolve uma tese que é muito interessante. É a primeira vez na história da humanidade que uma potência vai superando a outra e a guerra não é um interesse objetivo dela. Por que não? Os Estados Unidos chegou a tal nível de desenvolvimento militar e a tal nível, inclusive, de inchamento do seu aparato militar. Os Estados Unidos tem mais de 800 bases militares pelo mundo, tá ligado? Tem o maior arsenal atômico do mundo, o maior arsenal de mísseis do mundo. Embora a Rússia, por exemplo, em muitos aspectos de tecnologia militar, esteja à frente dos Estados Unidos, como, por exemplo, os escudos antimísseis da Rússia, em várias questões técnicas, são superiores aos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior força militar do mundo. Para eles, manter esse aparato de guerra funcionando é central. Para a China, a indústria militar, por exemplo, é uma indústria muito mais para equipamento interno das Forças Armadas chinesas do que para exportação, por exemplo. A economia chinesa não depende de um complexo industrial militar para sobreviver. Aliado a isso, a China ela ganha dos Estados Unidos nos fundamentos econômicos da competição global, né? Então, ela ganha desenvolvimento tecnológico, ela é pioneira no 5G, está muito à frente das empresas norte-americanas. Ela é o país que mais investe no mundo em tecnologia verde e energias renováveis. Então, a China vai ter uma cidade, que eu acabei de esquecer o nome, que praticamente toda a frota de carros é de carro elétrico, com mais de 400 mil carros elétricos, sabe? Um negócio assim, meio Jackson, futurista. Ônibus elétrico, hospital elétrico, tudo elétrico sem usar petróleo, combustível fóssil, gasolina, diesel, querosene e por aí vai. Então, para a China não interessa a guerra. Aliado a isso, a China também tem uma prioridade estratégica que é a reunificação total da nação chinesa, né? E aí entra uma série de questões. Entra Hong Kong, que, embora esteja formalmente integrado à China dentro da estratégia de um país, dois sistemas, Hong Kong ainda não está plenamente reassimilada à nação chinesa do ponto de vista cultural e político. Não está. Você tem a questão de Taiwan também. E aí Taiwan é interessante porque Taiwan é um caso clássico do que se chama na literatura econômica de desenvolvimento a convite. Para fazer frente à China, à Coreia Popular e ao Vietnã, foi permitido a Taiwan ser um importante entreposto comercial e financeiro e ter altíssimo nível de desenvolvimento capitalista. Com o desenvolvimento da China, Taiwan perdeu esse papel. Taiwan é decadente, tal como Hong Kong, inclusive. São duas regiões decadentes do ponto de vista financeiro, porque toda a importância deles enquanto passagem comercial, financeira, marítima, foi perdido para a China. Eles continuam sendo importantes enquanto elemento de tráfico de drogas, prostituição, venda de órgãos, tráfico de armas, agiotagem, paraísos fiscais, offshore, e por aí vai. Então, eu acho que a perspectiva da China é aproveitar desse debacle econômico deles para tentar, a partir da sua força econômica, ir no processo de aproximação cada vez maior. Mas isso tem vários problemas. Por exemplo, a China, ao meu ver, teve uma decisão muito ingênua de conceder à burguesia de Hong Kong não abrir seções do Partido Comunista em Hong Kong, assim como em Taiwan também não tem. E aí, meu amigo, confiar nos mecanismos institucionais geridos pela burguesia local em parceria direta com o imperialismo não dá. Pra vocês terem uma ideia, nenhum país no mundo tem tantas ONGs como Hong Kong.
a nível proporcional, né? Uhum. O número de ONGs, número de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes. Hong Kong é o país que mais tem ONG no mundo. É ONG pipocando, assim, financiado pelo NED, pela CIA, atuação livre daqueles aparelhos do imperialismo como o Human Rights Watch, que é uma desgraça, que tem que acabar, e por aí vai. Então, é um flanco muito aberto da China também. Inclusive, a principal estratégia do imperialismo é investir no separatismo de Hong Kong, manter Taiwan afastada da China, no separatismo do Tibete e agora Xinjiang, né? Com esse suposto campo de concentração dos uigures, genocídio étnico e por aí vai. Então, eu acho que a China está muito mais preocupada com defesa, vem fazendo bem sua estratégia, vem tendo uma atuação global, mas se cercar de aliados, inclusive a China, para fazer negócio com o país, ela não faz muita exigência, não. A exigência dela é que se reconheça que Taiwan e Hong Kong façam parte da China, Certo. que respeite a soberania do povo chinês e que não apoie as sanções unilaterais dos Estados Unidos que defendam uma perspectiva de mundo multipolar. Só. Ela vem construindo uma série de alianças que vem propiciando cada vez mais segurança. É um posicionamento correto. Eu acho que a gente precisa mesmo de muito menos países intervencionistas. A China também ela é conhecida pelos seus megaprojetos, né? Investimento em outros países. Dentre esses se destaca o que vem sendo descrito como a nova Rota da Seda, o One Belt One Road. Ele inclui 71 países, e esses países representam metade da população mundial e 1/4 do PIB global. Qual que é a importância desse projeto para a China e o que ele muda, o que essa mudança representa nos cenários asiático e global? Irmão, o projeto Nova Rota da Seda, eu acho isso interessante, porque tem muito marxista que fala que a China abandonou o socialismo, que a China é capitalismo, não sei o que, lá. Eu acho engraçado como os chineses entenderam mais de marxismo do que essa galera. Porque, veja, a China ela entendeu que existe uma geografia econômica, que o comércio, o direcionamento dos investimentos, a circulação de riquezas, não é uma mera opção subjetiva dos estados e das burguesias. Então, por exemplo, se existe uma rede de portos que direciona o comércio que vai no sentido, por exemplo, América do Sul, Estados Unidos, se você quer redirecionar esse comércio com a China, isso demanda de uma série de investimentos em infraestrutura para redesenhar a geografia econômica desse comércio, né? Uhum. Isso passa não só por uma institucionalidade internacional, mas passa por uma nova geografia econômica a nível de infraestrutura e de suporte material para a circulação de riquezas. A China entendeu também que esse redesenho da geografia econômica é uma das maiores fontes de gerar ciclo de crescimento do capital sem demandar necessariamente de aumento do consumo interno das famílias e dos trabalhadores, por exemplo, aumento da demanda agregada. Percebe? Você consegue, a partir de ciclos de investimento, gerar mais demanda e aquecimento da economia, como se o investimento puxasse o investimento a partir do investimento em infraestrutura em bens de capital. Então, a China ela fez um negócio genial. Por quê? Ela conseguiu oferecer para todos os países do mundo que querem uma saída para melhorar seu crescimento econômico, melhorar as taxas de emprego, consequentemente, melhorar a paz social internamente em cada país, a despeito de ideologia do governo, do projeto político e tal. Ela conseguiu atrair vietnamita, cubano, Irã, Arábia Saudita, Síria, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O que você imaginar, a China está abrindo. Sem moeda de reserva internacional, né? Isso. E ela faz isso no momento de baixa de crescimento da economia global, no momento em que a disposição de investimentos, inclusive investimentos de longo prazo, em que depende de uma maturação muito longa, em que o nível de lucro, de retorno não é tão alto, está muito pequeno. Então, hoje em dia é muito difícil, por exemplo, você vê capital privado, muito difícil, que isso até impossível, capital privado financiando uma coisa tal como Itaipu, se é que um dia já financiou, inclusive, uma obra da dimensão de Itaipu e por aí vai. Então, a China ela foi genial, porque ela consegue, ao mesmo tempo em que ela redireciona a geografia econômica do mundo para a China e para a Ásia, e as consequências disso, e aí, veja, eu acho que tem muita gente que, inclusive, tem uma visão muito míope disso. Ontem desse mesmo vi uma matéria no The New York Times, que The New York Times questiona a viabilidade
da nova rota da seda, porque ela mostra que a maioria dos investimentos são mais por um critério geopolítico, de simpatia com a China, de fortalecer a China no cenário internacional, do que retorno econômico dos investimentos. O que a matéria do New York Times não percebeu é que a partir do momento em que você constrói, por exemplo, você chega num país, a China chega num país, né? Aí fala assim, ó, a gente vai construir aqui uma usina de energia, um porto, um aeroporto, vai construir uma série de indústrias aqui de fabricação de máquinas, processamento de aço e por aí vai. A China garante um mercado cativo, por exemplo, para desenvolvimento técnico chinês, para tecnologias chinesas, para máquinas chinesas, garante uma série de parcerias econômicas estratégicas e garante um direcionamento da infraestrutura daquele país como prioridade de comércio com a China. Então, as consequências desse redirecionamento da geografia econômica não vão ser imediatas, não vão ser em 2, 3 anos. As pessoas perderam a historicidade da coisa, que, por exemplo, para os Estados Unidos retirar completamente as economias da América Latina da órbita da Inglaterra e colocar na sua órbita, isso demorou quase 50 anos. Isso não foi um negócio assim. Os Estados Unidos, acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, substituiu a Inglaterra como domínio na América Latina. Os Estados Unidos, no final do século XIX para o começo do século XX, começou a crescer os investimentos norte-americanos, aí foi crescendo, disputando o capital inglês, disputando, para nos anos 50 as economias latino-americanas estarem condicionadas e dependentes dos Estados Unidos do Norte, né? Então, isso não é um processo imediato. E eu acho que é isso que a China está fazendo, além de criar uma base material para seu projeto de mundo multipolar. A China está dizendo assim, quando os Estados Unidos ameaça, manda bomba, sanção econômica e tal, eu estou aqui chegando com crédito barato, transferência de tecnologia, parceria comercial, programa de ajuda humanitária, aqui é de boa, a gente não vai jogar bomba em ninguém, não vai ameaçar ninguém. Vamos lá, chega com a gente, aqui é desenvolvimento, paz, progresso, mundo pacífico, sem guerras. Então, é também um suporte material para a estratégia geopolítica da China de afirmar que eles defendem um desenvolvimento igualitário para todos, um mundo com prosperidade, sem intervencionismo, com progresso para gerar. Você acha que, apesar de ser uma concepção de economia política diferente, a China acaba usando algumas ferramentas do nacional-desenvolvimentismo? Então, eu acho que, se a gente parar para pensar, tem semelhanças, é claro. Só que eu acho que usar esse referencial mais complica do que ajuda para entender, porque a gente deixa de se preocupar em estudar a especificidade do que foram as experiências desenvolvimentistas na Ásia. Porque, veja, existe uma tradição histórica de desenvolvimentismo asiático, que não é a mesma do desenvolvimentismo latino-americano, sabe? O debate é outro, não foi Prebisch, não foi Furtado, as instituições foram outras. Vou dar só um exemplo para vocês. A Coreia do Sul, que foi depois da Guerra das Coreias, foi com uma ditadura por mais de 20 anos, o ditador, o Park Geun-hye, ele comandava um governo que, dentre outras coisas, volta e meia fuzilava um burguês, porque ele não cumpria os objetivos de planejamento da economia ou se apropriava de incentivos fiscais, maquiando os investimentos, por exemplo, para embolsar esses incentivos fiscais como lucro. Nada parecido com isso, por exemplo, aconteceu em nenhuma experiência desenvolvimentista da América Latina, tá ligado? O Estado nunca teve esse controle sobre a alocação dos investimentos privados que você teve, por exemplo, na Coreia do Sul. Nunca. Nunca houve instituições ou institucionalidade sul-coreana na América do Sul, tal qual na Coreia do Sul. Assim como a estratégia de desenvolvimento extensivo focado na indústria de base, na produção de bens de capital, usados pela Coreia Popular, usados pelo Vietnã e pela China maoísta, que deram muito certo, inclusive, que é importante lembrar, veja, que durante o período maoísta, durante toda a era maoísta, a economia chinesa crescia em média 9% ao ano. Viu? Então, dizer que a época de Mao, por exemplo, a economia chinesa foi uma tragédia, eu queria essa tragédia de uma economia crescendo 9% ao ano em média. Né? Também tem toda uma tradição de desenvolvimentismo de tipo soviético, por assim dizer, de estratégia de desenvolvimento de tipo soviético,
e que é apropriado, que não é plenamente, inclusive, abandonado, é reformulado, várias coisas são repensadas, mas existe uma matriz de planejamento soviético que ainda subsiste ali, que eu acho que tem tanta diferença que eu acho que procura as similaridades, mas confunde que ajuda. Jones, em novembro de 2019, a Índia começou o projeto de colonização de Jammu e Caxemira, que é um território disputado por eles e pelo Paquistão. Essa disputa, aliás, apesar de não ter muita atenção da mídia, ela é extremamente perigosa, né? Muito preocupante, porque além de ser dois países com arsenais nucleares, antes das tensões escalarem, estavam estacionados lá mais de 500 mil soldados. Só que essa disputa ela também coloca frente a frente os interesses de Rússia e de China. A Índia ela é um importante parceiro comercial da Rússia, e ela também representa um sonho antigo da Rússia, até da União Soviética, de ter um porto em águas mornas, né? Já que Vladivostok e Murmansk eles congelam durante boa parte do ano. E a China apoia o Paquistão porque ele é um ponto muito importante para o One Belt, One Road, e porque eles têm disputas territoriais com a Índia também, principalmente por causa do Tibete, e no Tibete é onde nascem 3 dos grandes rios da China. Então tem essa questão da segurança hídrica, da segurança hídrica. E China e Rússia, eles possuem uma aliança bilateral declarada, como a mídia alternativa implica, e esse confronto entre Paquistão e Índia por Jammu e Caxemira, ele é capaz de desgastar essa relação entre China e Rússia? Bem, eu acho que não. Eu acho que a aliança entre China e Rússia ela é muito sólida, não porque afinidades ideológicas de projeto político. Eu acho que existe um interesse objetivo, que é o seguinte. Qualquer aliança entre China e Rússia já tem um impacto geoeconômico, geopolítico e geomilitar gigantesco, né? A gente está falando de 2 massas territoriais assustadoramente grandes, com uma população gigantesca, com uma riqueza gigantesca. Embora a Rússia seja muito mais fraca que a China, a Rússia não tem pretensões objetivas, aliás, a Rússia não tem condições objetivas de ser uma potência global. A Rússia é uma potência regional, e do ponto de vista geopolítico global, ela é muito mais importante pelo seu arsenal militar, pelo seu poder militar, do que pelo seu peso econômico. A Rússia é uma economia, inclusive, de um caráter muito primário, exportador. Menos PIB que a gente, né? Oi? Menos PIB que a gente, até. Isso, muito focado no petróleo, no gás natural, uma economia muito dependente de minérios tal como ouro e por aí vai. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eles têm interesses objetivos. Veja, o processo de redirecionamento do comércio global que a China vem fazendo com a nova rota da seda para a Ásia é uma beleza para a Rússia. A Rússia se beneficia disso. O projeto chinês de mundo multipolar, reduzindo a influência dos Estados Unidos e tentando desmantelar a institucionalidade montada no pós-Segunda Guerra Mundial, tal qual a OTAN ou a forma atual do Conselho de Segurança da ONU, é importante para a Rússia. Porque a Rússia é cercada ali nos países bálticos pelos escudo de mísseis da OTAN, né? Então, Polônia, Lituânia, Letônia têm mísseis apontados para a Rússia. Então, para a Rússia é importante todo e qualquer enfraquecimento da OTAN e dos Estados Unidos. Sim. Então, existe uma convergência de interesses objetivos que vai fazer com que o Putin e o Xi Jinping não tenham essa aliança abalada por questões tal como a Caxemira. Aliado a isso, existe um projeto de longo prazo da China que talvez seja o golpe de morte da hegemonia mundial dos Estados Unidos, que é a questão do dólar. O dólar continua sendo a moeda por excelência do comércio internacional. Um relatório recente que eu li do Banco Mundial mostra que quase 90% do comércio mundial ainda é feito em dólar. Sim. Só que a China vem cada vez mais tentando criar acordos bilaterais de transação em moedas locais, investindo na criação de sistemas de pagamento alternativo, tentando fazer sistemas de pagamentos com garantia na base do ouro, que inclusive a Rússia é um dos maiores produtores de ouro do mundo. No comércio bilateral, Rússia e China, eles vêm tentando cada vez mais fazer em moedas locais, não usar o dólar. Então, a Rússia e a China, como um polo de comércio, de investimento, transações financeiras desdolarizado, não tem um papel de ameaçar a hegemonia do dólar a nível mundial hoje, mas tem um papel de ser um primeiro passo para um mundo pós-dólar. Sim. Sabe? E esse mundo pós-dólar interessa a todo mundo, porque, por exemplo, a Rússia hoje vítima de várias sanções da economia estadunidense. Não só reduzir a Rússia. O poder do dólar significa reduzir o poder das sanções dos Estados Unidos. Então é do interesse da Rússia, é do interesse do Irã,
é do interesse, inclusive, até de aliados dos Estados Unidos, como já deixou claro o Emmanuel Macron, da França. Para Emmanuel Macron, ele quer uma OTAN sem controle dos Estados Unidos, inclusive, ou com controle dos Estados Unidos enfraquecido, inclusive ele vem falando da criação de um exército comum europeu, que na prática seria um rival institucional da OTAN, e o Macron também vem muito entusiasmado com essa ideia de relativizar o papel do dólar como moeda internacional por excelência. Sabe? Esses interesses objetivos vão fazer com que essa aliança não se abale tão fácil assim. Maravilha, cara. Beleza, então, Jonas, estamos chegando aí 1 hora já de podcast. Queria encaminhar já para o encerramento e normalmente no final a gente abre para as considerações finais do entrevistado. Então fica à vontade, Jonas, por favor. Então, eu quero dar algumas dicas de leitura para vocês. Eu acho que é muito importante a gente se aprofundar sobre a China. Um livro que eu gosto muito, é um pouco antigo, né? Tá desatualizado a nível de dados, mas eu acho que vale muito a pena pelas reflexões teóricas que ele traz. É o Adam Smith Pequim, do Giovanni Arrighi, publicado no Brasil pela Boitempo. É o livro que, inclusive, eu sou muito puto com os acadêmicos brasileiros, que é um povo que adora falar que a China é capitalismo, é liberalismo, mas quando o livro foi publicado, ninguém debateu, ninguém fez uma resenha, ninguém fez uma crítica ao livro, enfim, o padrão da academia brasileira. Então, Adam Smith em Pequim. O livro do meu amigo Elias Jabbour, China e Desenvolvimento, 7 décadas depois, publicado pela Anita Garibaldi. É um livro que, inclusive, saiu no final do ano passado. Muito interessante, didático, bom de ler, pequeno, inclusive, menos de 300 páginas, passa preciso 244 páginas, então serve como uma introdução bem legal ao debate sobre a China. Recomendo muito também ler a posição do Domênico Lossurdo, que está expressa principalmente no livro A Fuga da História, Revolução Russa e Revolução Chinesa vistas de hoje, e Luta de Classes, uma história filosófica e política. Também recomendo assistir o meu canal, volta e meia eu estou falando lá sobre China. Esse ano vai ter vídeo sobre Coreia Popular e Vietnã, que são assuntos... A Coreia é pouco entendida e o Vietnã quase ninguém comenta, né? Inclusive, fica o convite aí para o podcast me chamar para falar sobre o Vietnã quando eu lançar o vídeo. Excelente. Que é um tema que ninguém fala mais. Parece que o Vietnã sumiu depois que venceu a guerra contra os Estados Unidos, tá ligado? Sumiu, ganhou e acabou. E aí eu acho que é muito importante a gente entender melhor essas experiências asiáticas tão mal compreendidas, tão pouco estudadas e tão caricaturadas. Quero agradecer o convite e dizer que foi um prazer estar aqui participando com vocês do podcast. Maravilhoso. Nós agradecemos. Quero pedir desculpas se eu falei muito, porque eu me empolgo, né? Eu gosto muito de falar, eu tenho aquele espírito de palestra. Eu tenho um passa rápido quando é bom, né? Quero recomendar para todo mundo que não conhece, comprem o meu livro, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, organizado por mim, pelo Gabriel Lande, lançado pela Autonomia Literária, um sucesso aí de vendas em 2019, está na 3ª tiragem já. E dizer que esse ano eu vou estar lançando um livro autoral, que por enquanto o título provisório é Depois da Ilusão Democrática para a Reconstrução da Esquerda Revolucionária no Brasil, que é um livro que vai ser muito legal para a gente entender os motivos da derrota, do buraco que a gente está e como sair desse buraco. Eu, como sou um cara pouco humilde, eu diria que ele é o que fazer da nossa geração. Já chega assim. E para quem não pegou a referência, é o que fazer de Lênin. Vamos ver, se liguem aí. Muito bom. Então é isso, agradecer, dizer que foi muito legal, dizer que estou sempre à disposição, quando quiser chamar, é nóis. Abraço. Eu queria só fazer um adendo e seguir também o Revolu Show, que eu sou fanzaço. Isso, porra, os Emiliano iriam me matar. Sigam o Revolu Show, escutem o Revolu Show, me sigam no Instagram, quem tiver afim, Jones Manuel, no Twitter, é tudo com meu nome, tá ligado? Que eu só tenho um nome só. Então, e a Manuel com O, não é com U não, né? Tem o pessoal aí que errou, hein? Aqueles anticomunistas safados erraram, tem que botar uma errata no final depois, fica feio, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Então, eu queria agradecer você que nos acompanhou até agora, agradecer novamente o Jones Manuel pela participação, pela aula que ele nos deu e pedir para que você que está nos ouvindo divulgue nosso trabalho, segue a gente lá nas redes sociais e um forte abraço e até a próxima.